Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 5, cujo título é Os Estados Absolutistas. Então, para que a gente entenda a formação dos Estados Absolutistas, vamos aqui relembrar. A Idade Média, vocês sabem que a história está dividida em Antiguidade, Idade Média, posteriormente Idade Moderna, até que a gente chegue na Idade Contemporânea, que são os dias atuais. Mas, nesse momento aqui, para a gente entender a formação dos estados absolutistas, a gente vai fazer uma análise de que a Idade Média ela tem início com a queda do Império Romano do Ocidente, um período da Antiguidade, né? E aí se encerrou com a tomada de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, pelos turcos otomanos em 1453. Então, no ano de 286, o Império Romano fora dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Como a defesa de um território muito assim, extenso, muito grande, né? O Império Romano, na Antiguidade, era a maior potência mundial que existia para a época. E como a defesa desse território, que era muito grande, que eles foram, através das guerras e guerras de pilhagem, foram conquistando muitos territórios para se tomar conta das fronteiras, isso custava muito caro para os cofres públicos e precisava de um exército, não é, que tomasse conta das fronteiras, como até hoje todos os países soberanos precisam que os exércitos, né, as forças armadas tomem conta das suas fronteiras para que não seja invadido, para que não se forme rotas, né, para atividades ilícitas. Então, o imperador da época, Diocleciano, ele divide o império, né? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Turco-Otomano, ele, por volta de 1300, né, onde hoje é uma região, atualmente, a região conhecida como a Turquia, né, e ele termina por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Então, o nome otomano, que deriva do, do guerreiro, né, tem aqui uma explicaçãozinha para vocês. Então, vai consolidar, que consolidou, né, perdão, o Império Romano a partir do século XIII. Bom, então, a partir daí, depois desse período, né, surge um novo movimento. Então, a gente, depois da Idade Média, a gente tem a Idade Moderna. Então, vamos lá. Então, a Idade Moderna, ela tem início em 1453 e ela vai terminar no século XVIII com a Revolução Francesa. Né? E a Revolução Francesa foi o ápice da insatisfação com o sistema absolutista. Mas entendamos primeiro que nesse período, né, entre o século XV e o século XVI, houve a presença e a ascensão de um movimento, né, um movimento cultural, que vai marcar a mudança, ou seja, a transição dos valores e das tradições que eram medievais para um mundo totalmente novo, um mundo totalmente diferente. Bom, nós sabemos que tudo na vida tem um início, meio e fim. Tudo é lei, é uma lei universal. Para o reino animal, para o reino vegetal, você nasce, cresce, se desenvolve, torna adulto, depois há um declínio até que chegue à morte. Com os grandes impérios, os grandes movimentos, não é diferente. Então, a Idade Média, num dado momento,
todas as suas práticas, todos os seus costumes, todos os seus valores, ela começa a passar por um descrédito e ela começa a entrar em um declínio, não é? Então, no final da Idade Média, os nobres se renderam aos poderes dos monarcas, que aí vão surgindo, né? E com a submissão do clero. E aí é iniciado um novo sistema político que foi praticado na maioria dos estados europeus. Ou quando eu falo estado, é estado-país, tá, gente? Que até então não era país, eram reinos. Estados europeus como o absolutismo. Mas voltando aqui à questão do Renascimento, né, que foi esse movimento cultural que vai marcar um modus pensante diferente. Esse movimento ele predominou no Ocidente entre o século XV e XVI, como eu falei inicialmente, né, principalmente na Itália, onde ocorre uma revolução no mundo das artes, na política, na literatura, na religião, nos aspectos socioculturais. Então, e ele vai se espalhar, vai haver uma propagação pela Europa. Ele tem início na Itália e se espalha pela Inglaterra, pela Alemanha, né? E ele vai ter menos destaque, o Renascimento, em Portugal e na Espanha. Não que não tenha ocorrido, tá? Mas foi assim, teve uma menor ênfase. No nosso próximo estudo, a gente vai falar mais sobre o absolutismo. Mas eu queria deixar como uma proposta para a atividade devolutiva número 1 aqui de vocês, uma pesquisa sobre o movimento renascentista. Qual a sua importância? O que ele traz de novo? Quais os artistas que se destacam, ou melhor, que se destacaram nesse período do Renascimento, tá? As grandes obras, as grandes esculturas. Há um material muito vasto para vocês pesquisarem. E como atividade de reforço, eu quero deixar os exercícios diversos número 9, do número 1 ao número 5, na página 29. Como a pesquisa vai ser um pouquinho mais trabalhosa, porque o Renascimento ele é muito rico, tem pouquinho exercício de reforço, tá bom? Um ótimo estudo para vocês.